benditos, beneditos, bendictos, andarilhos do bem, feiticeiros das letras e magos das notas musicais, aedos, vates, bardos, bacos, elfos sertanejos, artistas mambembes pós-apocalípticos, poemas beneditos, alquimistas do som, da palavra, do dito, interdito e subentendido, do sussurrado, sugerido e gesticulado. Vem nessa noite que começa, me dá tua mão, vamos seguir. Juntos podemos conduzir nosso desejo. Meu bem, essa noite é nossa em festa. Me dá tua mão, vamos seguir, que o amor quer reluzir numa estrada reta, até chegar pra clarear o bom que está nos envolvendo, essa magia colossal. E o letal que mata o amor, não mais veremos, e nossa flor florescerá pra sempre, enfim. E o letal que mata o amor, não mais veremos, e nossa flor florescerá pra sempre. Muito obrigado. Estou recebendo hoje aqui poemas beneditos. Obrigado, Manel. Obrigado, Wesley Gama. Obrigado, Bartô, fazer esse som lá em casa, viu? Muito obrigado mesmo. Um prazer imenso ter vocês por aqui. Manel, começar por você aqui. Você vem lá da Paraíba fazer um forrozinho aqui em Currais Novos, não foi? Isso mesmo. Eu cheguei aqui em 2017, fevereiro de 2017. Vim, a princípio, para trabalhar como professor, né? E recebi a proposta de emprego e cheguei aqui, conheci os artistas da cidade, fui logo fazendo amizade, comecei a tocar. Depois fui no Casarão de Poesia, conheci o Wesley, o pessoal. E tamo aí. Só as amizades mais ou menos, né, que você achou? Né? E, Eu não sou besta. e Bartô veio da Paraíba também, né? Da Paraíba também. Eu vim de Malta. Manuel, né? Nós somos primos. Eu encho a boca para dizer, eu sou primo de Manuel. Porque eu sou um fãzão dele também. E aí eu cheguei em 2015, cheguei antes, né? Aí por coincidência o Manuel veio para cá. E aí a gente se encontrou, e eu encontrei o Wesley, enfim. É uma história mais ou menos parecida. Eu vim para lecionar aqui também. Que bom, que bom. E o Wesley Gama, a gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer, né? Você se apresenta aí também. O Wesley é meu amigo, é quase da família, mas... Pois é, Tiago. Feliz em estar aqui, acompanhando o seu programa. Um som lá em casa. Já assisti várias edições. Obrigado. E é isso, né? A gente está aqui, sei lá, há mais de 30 anos fazendo música em Currais Novos. E estou muito feliz de estar lançando um trabalho novo. A gente está lançando o disco homônimo do Poemas Beneditos, que é esse grupo totalmente autoral, né? Um trabalho de resistência, mesmo assim, nadando contra a corrente da música ligeira, como dizia o filósofo Adorno. A música descartável desse tempo pós-contemporâneo, onde tudo é líquido, né? Onde tudo é muito rarefeito, muito volátil. E a gente vem dessa matriz da poesia que pede para a gente desacelerar um pouco mais, refletir um pouco mais, degustar um pouco mais a vida através dessa linguagem poética,
E aí eu conheci esses dois amigos paraibanos no final aí dos anos 10. Bartô lançou um livro aqui em Currais e eu acho que foi quando eu conheci, a gente ficou logo amigo. E estamos há 5 anos na estrada com um trabalho totalmente autoral, mas foi esse ano que a gente conseguiu se reunir, né, inclusive através de um edital cultural, nós conseguimos gravar um disco, que é um disco absolutamente sem uso e abuso de IA, de inteligência artificial. É um disco orgânico mesmo, gravado através de muitas horas, muitas e muitas horas, muitas e muitas noites, quase entrando pela madrugada, de gravação orgânica, de um trabalho mesmo artesanal, uma artesania musical e poética para entregar esse resultado para o pessoal. Fantástico, fantástico. Você falou aí, vamos falar sobre isso daqui a pouco, um pouquinho mais, né? Vamos. E você disse que gosta do trabalho do menino. Eu sou suspeita a falar de Manel, não tem condição de eu falar do trabalho de um sanfoneiro fantástico, né? E sou muito fã do seu trabalho, sou muito fã do trabalho dos poemas beneditos, sou muito fã de Wesley Gama. Tô aqui, tô em casa, tô aqui, tô solto aqui. Mas vocês começaram, creio que até numa homenagem extremamente natural e merecida, né, de Beto Marciano, Magia Colossal. Acho que essa música, pelo menos quem é da nossa região aqui, década de 80, com certeza nas rádios aí e nos punks da vida, deve ter curtido bastante. E ela é de um currasnovense, né? Magia Colossal de Beto Marciano, né? Isso, de Beto Marciano e J. Marciano. Sim, Então, dos irmãos. É uma composição dos irmãos. O J hoje tem um dos maiores estúdios de Natal, um dos melhores também. E a gente faz essa referência à nossa ancestralidade musical através dessa música, que na verdade é o único cover. Vamos dizer cover, mas na verdade eu considero autoral porque a música é de um amigo da gente, onde inclusive nós gravamos o disco, né? Lá Vocês em Beto gravaram Marciano. com ele, né? Beto foi o engenheiro de som, também o cara que mixou também o disco, finalizou. Então a gente até agradece, manda um grande abraço para Beto, que é muito gente fina e acolheu o projeto assim logo de cara. E vocês chotearam ela, né? Isso. Massa. E aí a gente vai fazer outra canção aqui, e para mostrar esse amálgama do grupo, essa canção é um bolero, o poema é de Bartô, a harmonia é de Manel e eu fiz a melodia, né? Então é um poema benedito, realmente, desse trio, né? Cada um contribuiu de alguma forma. Fica à vontade. Soprava seu cabelo dourado, bagaço que o tempo mastigou. Suas roupas pesavam mais que qualquer saco que já carregou nas margens do rio Piranhas. Cariri, meu tio parece terra, José sem acento, sem sobrenome, sem registro de propriedade, só José. Não conhece Drummond, nunca viu o mar, mas dominava a lida com o gado e os afazeres do mato. Cariri, o velho está no fim, o latifúndio desmantelou sua coluna, estourou seus joelhos, abriu nele cortes e o mandou para a cidade. Teodósio de Oliveira cumpriu com louvor o trato. Nessa terra, a cana, o gado, o algodão, tudo ainda floresce de sangue. Teu silêncio me ensinou que para alguns homens a vida passa esmagadora e rápida.
os caminhões que partem do corte de cana. Peça maravilhosa. Bartô, quer falar um pouco sobre essa poesia, cara? Poesia maravilhosa. A história, né, foi bem interessante dessa música. A gente estava lá em casa, a gente tinha se reunido, né? E aí estava naquela, não sei o quê. Pensar num álbum era uma coisa distante, eu acho, naquele momento, mas a gente, não sei se o Wesley já visualizava, né? Mas pelo menos eu não. Eu digo, não, vamos lá. E aí a gente sentado e aí aquela coisa, né, muito descontraída, muito que os nossos encontros, eu acho que o que é legal é isso, é uma coisa que a gente sente e às vezes passa horas, pô, vamos, né, vamos ensaiar, não sei o quê, e a gente sente e passa um tempão lá conversando sobre a vida da gente, às vezes nem ensaia, enfim. Aí, o ensaio foi massa hoje. O ensaio foi massa. Aí o Wesley pegou um livro, o Manuel tinha a melodia, e aí, não foi, Manuel? Uma coisa por aí. E aí são esses poemas, né, são poemas do meu último livro e do meu primeiro livro. E eles representam uma figura que é meu tio José, né, que de fato era um trabalhador, um homem do campo, tal, que não tinha sobrenome nos registros dele mesmo, não tinha sobrenome, né? Eu achava um fato interessante isso. E aí era uma pessoa que trabalhou muito a vida inteira em terras alheias, né? E, enfim, né, eu acho interessante também porque é um contraste aí ao mesmo tempo esse tango, esse bolero, né? E aí uma letra que é um pouco pesada, assim, mas só que eu acho que há uma beleza na tristeza também, né? Acho que ela desperta um pensar sobre a condição do homem trabalhador, né? Esses Josés ainda eles são representados nos homens, né, contemporâneos, tal, nas suas labutas sem fim, né? E foi por aí, né, que surgiu. Então, de uma maneira muito rápida, pá, a música estava pronta e eu disse, rapaz, esses cabos são danados mesmo. Sim, mas... Essa fala de Bartô me lembra uma frase do escritor russo Leon Tolstói, bem famosa, que ele diz assim: canta a tua aldeia e serás universal. Então, essa sinceridade poética que tem no trabalho de Bartô justamente sincera porque é uma coisa que fala da nossa realidade, né? Que fala de como é que a gente vive e como é que os nossos ancestrais se instalaram e viveram aqui e o que eles deixaram de legado para a gente. A nossa cultura, os nossos saberes, a forma como a gente fala, a forma como a gente come, a forma como a gente se relaciona com os elementos da caatinga, da fauna da nossa flora que é tão rica, né? E sobre o ritmo, é interessante que a pessoa pode comentar assim, mas um bolero não é um ritmo de outro canto, não é um ritmo... E é um ritmo argentino, né? E a cultura sul-americana parece que está mais distante da gente do que a cultura americana, por exemplo. Qualquer pessoa sabe quem foi Madonna, quem foi Michael Jackson, mas se a gente cita um dos caras do bolero da Argentina, por exemplo, do tango, Manuel me corrigiu, do tango, o cara que tocava o bandoneon, né? Astor Piazzolla, né? Astor Piazzolla. Então, e outros, né, cantores, ali, Mercedes Sosa, Violeta Parra, que a gente conhece, uma galera que gosta de MPB conhece, porque na década de 70, Milton Nascimento, Chico Buarque, que, por exemplo, gravou com Pablo Milanés, que era cubano, né? Se não me engano, de nascimento, mas ele viveu muito tempo lá. Então, essa cultura, gente, é bem aqui, né? E parece tão distante ao mesmo tempo. Então, acho que foi isso que me veio até de uma forma meio subjetiva e inconsciente. Vamos usar esse tango. Inclusive, passou um tempão se chamando o tango. Mas quando foi entrar no disco, aí a gente colocou a primeira frase, o vento soprava seu cabelo. E é fantástico porque a forma como você explica isso é interessante,
Mas eu vou tentar me intrometer, com todo respeito, na sua fala, mas geograficamente, a gente não está tão mais longe da Argentina do que como a gente está dos Estados Unidos, ou da África ou da Europa. Então, nós estamos no lugar do Brasil que é simplesmente o mais distante de praticamente qualquer outro país, de qualquer outro lugar do Brasil. Né? Se você mora no sul, no centro-oeste, no próprio norte, você tem muito acesso a outros países vizinhos. Nós estamos aqui separados pelo gigante Brasil, né? do restante da América do Sul, e pelo oceano do restante do mundo. Então, a gente está literalmente, geograficamente, muito distante. Então, quando você falava, e é certa a sua fala, nós somos americanos e americanos do Sul, e às vezes temos mais contato com música europeia, americana, estadunidense, do que a música sul-americana, mas tem essa questão geográfica que termina nos distanciando também, né? O que torna a gente talvez até mais rico no sentido de que a gente tem a nossa cultura bem fechadinha, né? A gente tem esse um pouco isolado de outras manifestações, né? Mas muito bem pontuado. A gente às vezes corre o risco de não pontuar culturalmente aquilo que está um pouco próximo, né? E é massa. E eu estava olhando aqui para essa sanfona, que baixo bonito, rapaz. É um baixinho bem redondinho. E a forma como você sempre prioriza nas melodias a duas vozes, né? Então, mostra que você realmente tem uma prática musical gigantesca aí, né? Já faz uns diazinhos que você começou a tocar, né? No caso. Obrigado, Tiago. Rapaz, eu comecei a tocar sanfona, eu acho que o primeiro contato assim mesmo foi em 2015, por aí. Eu tocava um pouco de teclado já, um pouco de violão, aí eu peguei a sanfona e não tocava baixo ainda, mas sabia alguma coisa do teclado, né? Herança do teclado. Mas aí em 2016 foi quando eu adquiri a primeira sanfona e disse, não, agora eu quero me dedicar a estudar esse instrumento, me apaixonei. Vi que poderia ser um instrumento de trabalho mesmo, né? Na época eu morava em Santa Catarina e estava tentando a vida por lá e muito difícil. Aí uns amigos disseram, rapaz, você tem a música nordestina no sangue e aqui as pessoas adoram forró e não tem quem toque, então vamos montar um trio. Aí a gente montou um trio de forró lá na cidade de Laguna. E aí é bom. Sabe por que é o bom do som lá em casa? É isso. Que os caras saem da Paraíba, vai para Currais Novos e começa a carreira musical sendo sanfoneiro em Santa Catarina. Continue. E foi isso. Aí o pessoal, a gente era muito amigo, assim, e eles curtiam a música nordestina, né? Aí a gente começou a ensaiar, era uma sanfoninha de 80 baixos. Essa sanfona eu passei até para Ítalo, que toca na rua. Sim, a gente trocou de sanfona, a gente fez um negócio e tal, eu fui trocando de sanfona, né? Hoje cheguei nessa aqui, mas comecei com a Todesquim de 80 baixos, e a gente tocava nos forrós, toquei em Florianópolis, tocava num bar que rolava muito reggae lá, e o pessoal gostava, o pessoal da universidade gostava muito de dançar, então eles iam para dançar. Aí daí eu disse, rapaz, eu acho que eu nasci para isso. Aí eu me dediquei, desde então eu estou aqui, estudando sanfona, tocando. Mas você disse que veio de Malta para cá para trabalhar como professor. Isso. Aí você concilia? Sim. A música, assim, eu toco muito no final de semana, né? Algumas coisas à noite, então dá para conciliar com o meu trabalho. Às vezes eu tenho que fazer uns ajustes para poder conseguir sair da escola e tocar. Mas a música para mim, assim, uma terapia, uma válvula de escape também, muito importante. Assim, acho que se eu ficar só na escola, eu acho que eu endoideço. É porque o trabalhar, né? O trabalhar com aquilo que a gente se identifica, né? Não que você não se identifique com o professor, enfim, mas quando a gente trabalhar com a arte, e até hoje até coincidência esse conteúdo que a gente está falando, eu passei por um perfil de creio que psicólogo, e ele falava, né, o poder da arte sobre uma ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E você vem dizendo aqui, é o meu trabalho. Só que o meu trabalho é terapêutico. Olha que fantástico, eu consegui ter o meu trabalho como o meu autocuidado. Isso é fenomenal. Se a gente pensar dessa forma, né, dá até um orgulhozinho, né, de ser músico. mas é isso. Vamos tocar mais o que, Wesley? A gente vai fazer a canção Seridó, Seridóis.
que é a segunda canção do disco. Eu queria aproveitar e dizer que o disco está disponível então nas plataformas, né? Tá no YouTube, está no Spotify, no Deezer, está até num streaming árabe chamado Angami, está em várias plataformas, né? Distribuída através da Trattori, que é uma distribuidora independente brasileira, bem conceituada assim. Então, quem quiser ouvir o disco tá disponível já nessas plataformas. Poemas Beneditos. Poemas Beneditos. Lembro da voz do meu pai e do meu avô mais do que outras coisas. Eles conversando bem cedo junto ao pé do fogão de lenha. Lembro que acordar assim, na casa antiga do sítio, era como uma pequena dádiva. As frestas das telhas de barro, transluzidas pela luz girassol, deixavam o quarto todo atravessado por espadas de samurais intergalácticos. E eu tomava café com língua e bolacha seca gostosa e assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo em sua primeira versão, numa televisão grande encerrada numa grande caixa de madeira rajada. Viver bem não é ter que se perguntar pela vida, nem ver o tempo passar. Seridó, seridóis, seridó, seridóis, seridó, seridóis, seridó, seridóis. No caminho de Avelóis, seu Chico passa pra feira. Amanhece café quente e tapioca girando na frigideira. No caminho dos namorados, um galo de Campina incendeia. Tatupeba toca pro buraco, corre do menino com a baladeira. Seridóis, seridóis, seridó, seridóis. No caminho do Totoró, o sol dispara quente e certeiro. Lá no pico tem botija encantada bem na pedra do letreiro. Lá embaixo do umbuzeiro, a caminho da maniçoba, Dona Chica bem contente mexe o tacho quente de chouriço no terreiro. A caminho de Caicó, Santana é a avó milagreira. E a quentura corre sempre solta, amarelando a mão da bordadeira. Seridó, seridóis, seridó, seridóis. Pedra do Caju, Pedra do Sino, Lagoa do Santo. Pedra do Caju, Pedra do Sino, Lagoa do Santo. Pedra do Caju, Pedra do Sino, Lagoa do Santo. Pedra do Caju, Pedra do Sino, Lagoa do Santo. Seridó, seridóis, seridó, seridóis, seridó, seridóis, seridó, seridóis. Se o cabo não atrapalhasse a entradazinha, entradazinha, deixa pra lá. Rapaz, que massa, que massa. No minuto que eu recebi, né, o encaminhamento de Wesley, do trabalho dos Poemas Beneditos, eu dei o play, estava no trabalho na hora, eu digo, peraí. Liguei aquela caixinha de som que eu acabei de falar sobre ela, né, que a gente estava falando aqui antes de vocês chegarem. Como, graças a Deus, a tecnologia nos ajuda hoje a escutar um sonzinho bonzinho, né? Qualquer caixinha de R$15 hoje dá
mas a minha caixa do meu trabalho é horrível, mas mesmo com ela lá, aquelas caixinhas quadradinhas lá de computador, eu escutei os Poemas Beneditos e assim, vocês me inspiraram, inclusive, a pensar nessa questão de, você gosta de usar esse termo, não sei se ainda usa, né? O poemúsico, é um termo que eu já vi você utilizando algumas vezes, e como você trazer a música e a poesia, você casar isso, né? E vocês fazem isso de uma maneira fantástica, tirando que um trabalho extremamente eclético, né? Chegou aqui choteando, passou por um tango, agora já jogou aqui um popzinho, fantástico, maravilhoso. Esse trabalho que o Poemas Beneditos traz é aquele trabalho que a gente precisa ouvir, sabe? Aquele trabalho que a gente precisa parar para entender, para parar para experimentar, absorver ele, né? Quando existiu em um tempo, que hoje a gente fala sobre isso, é até bom para que se recorde que isso já aconteceu, onde você colocava um disco ou uma fita, né? E quando parava você tinha que ter o movimento de ir lá no aparelho, abrir, rodar e escutar o lado B. Isso, só o trabalho que você tinha de fazer isso já valorizava o lado B. Eu quero continuar ouvindo, eu quero continuar escutando. Só esse trabalho já valoriza, já dá um valor a mais. E esse trabalho de vocês merece um play, merece um replay, merece, sei lá, um like. Enfim, hoje a gente não tem mais como escutar o lado B, né? Mas merece esse play, né? Trazer aquela escuta atenta, né? Entender cada arranjo. O arranjo conversa com a letra. Quando você falou, Bartô, e isso é muito interessante. Eu trouxe uma letra pesada, eu trouxe uma letra que fala de um sofrimento, de uma vida dura, de um José sem acento, sem sobrenome, esquecido, mas ao mesmo tempo a música é alegre, né? A gente já conversou sobre isso aqui com Alan Nascimento, sobre a letra de Asa Branca, né? Se você ouve o arranjo de Asa Branca, e o forrozão e todo mundo dançando e o chachado. Uma harmonia em tom maior, que dá aquela coisa mais alegre também, né? Mas pare para ler a letra. Não, exatamente. Você chora, né? Se você ler a letra de Asa Branca com cuidado, você chora, né? Porque o cara tem que sair da terra tão seco que até a Asa Branca vai, né? E depois ele também vai, né? Então, quando existe essa dicotomia, né, entre o arranjo e a letra, é bacana. Quando o arranjo casa com a letra, é bacana. Vocês foram muito felizes nos arranjos que vocês criaram. Parabéns. Quem é o arranjador principal? É tu. A gente fez tudo junto, na verdade. Foi bem legal, como o Wesley falou, o processo de criação do Poemas Beneditos, né? Cada um com as suas correrias do dia a dia. A gente não tinha muito tempo. Aí tinha dias que eu ia com o Wesley, tinha dia que o Bartô podia vir, tinha dia que eu ia só. Mas a gente sempre foi fazendo muito assim. A gente não levou nada pronto para o estúdio. Assim, em questão de arranjo, né? A gente tinha as músicas mais ou menos definidas, assim, melodia, harmonia, mas... O corpo da música, né? Por exemplo, tem uma música, né, que é Refúgios, que eu gosto muito. É um poema, acho que é de Esso, né? É só Alencar. Que o Wesley tinha pensado um solo de trompete, né? A gente, vamos criar esse solo de trompete e agora? Como é que vai ser? E saiu, deu certo. Apareceu. Na hora, sim. E é isso. Interessante, Tiago, que no processo também de gravação, de planejamento, a gente também se reuniu algumas vezes nos nossos sítios, né? Nos refúgios da zona rural, onde as energias da natureza, com certeza, também nos ajudam na inspiração. Eu acredito muito nisso também. Mas sem que a gente fizesse uma divisão quantitativa da contribuição de cada um, eu, olhando o disco assim, de relance, é interessante que eu nem comentei assim com os meninos, mas ficou uma divisão praticamente meio a meio, com relação aos três, sem que precisasse combinar, né? Então, por exemplo, metade das letras ou poemas são de Bartô, né? Algumas músicas Manel trouxe a melodia e a harmonia, né? Outras eu trouxe a melodia e a harmonia, outras foram feitas completamente juntas, como o Bartô falou, o processo criativo do tango, que foi realmente os três juntos, ali a música ficou pronta, nós três, né? No mesmo dia, juntos, né? Fazendo ali. E outras, um trouxe já um pouco mais e a gente foi dando uma contribuição. E no final ficou isso. É um produto final que é um abraço dos três mesmo. Então, e ficou muito bem dividido, naturalmente, assim. Foi bem interessante. E quando você fala desse processo criativo, eu acho isso muito interessante.
Eu não sou compositor, né? É uma falha que eu poderia... Eu não vou chamar de falha, é uma característica que eu não tenho, mas que eu poderia alimentar. Eu não sou muito de trabalhar a minha vertente de compositor, mas eu vejo que tem trabalho de composição que é fantástico. Então, o cara senta e faz. Ali. Passou 20 minutos, a música tem 3 minutos, ela demorou 4 para ser feita. E já tem trabalho de composição que você planta hoje, é pior do que sei lá, nem uma planta para você colher um pé de manga, que daqui a 7 anos é que você vai estar tirando a primeira manga. É por aí, né? Então, é interessante o processo criativo passar por essas diferenças tão grandes, né? De tempo, de espaço, né? Para poder chegar naquela maturação ideal, né? Tem uma música que eu estou fazendo tem mais ou menos um ano. E é inspirada num poema de Rabindranath Tagore, que era um indiano, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1912. E aí eu estou fazendo um poema dele, no qual os direitos autorais já são liberados, desde que você use, que você indique a fonte, né? Então é um poema dele que eu estou musicando. Inclusive é o carro-chefe de um disco que eu vou lançar ano que vem, juntando, na verdade, umas músicas minhas que estão soltas, sem ser em disco. E aí, ano que vem, eu vou lançar. Essa última música que a gente fez, o Seridó, na verdade, ela se tornou num maracatu, né? A gente tem o nosso músico de apoio, que é o querido amigo Lucas, que toca com os meninos na banda Flor de Caruá, que já é uma queridona do Seridó todo. A Flor de Caruá. Esses dias tá tocando, eu vi um cartaz em algum lugar. Os meninos também, Flávia e Agnes, né? Eles 6, são vocês 6, né? São 5? São 5, verdade. E o Lucas ajudou muito no processo de gravação, ele é um exímio músico também, e dentro do estúdio ele fez toda a parte de percussão, toda a parte percussiva do disco, e de vez em quando ele se apresenta com a gente também como músico de apoio. E a música ficou um maracatu, é interessante. O maracatu é um ritmo pernambucano, né? E tem tudo a ver com a história também do Seridó, né? Os colonizadores que chegaram aqui, após, obviamente, os povos originários, que por aqui já residiam há mais de 10 mil anos, provavelmente. Cipriano Lopes Galvão, Adriana de Vasconcelos Galvão, né? Quando chegaram aqui, vieram justamente de Recife, de Igaraçu, né? E ali a terra da ciranda, né? Igaraçu, a ilha de Itamaracá, que ali é a terra da ciranda e também a terra do maracatu, né? Pernambuco. Então, a gente colocou esse ritmo nessa música e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. O interessante é que muitas vezes você planeja uma coisa e ela não sai como você pensa. Eu acho que o bom da arte é isso também, mas, né? de toda forma, eu acho que o disco, ele saiu, né, mais ou menos assim como a gente pensava, assim, o que dava para fazer, né, com as nossas próprias ferramentas criativas. E eu acho que o resultado ficou muito satisfatório para a gente. Me permita falar um pouco sobre resultado, porque quando a gente fala de arte e a gente tem esse termo resultado, eu acho que ele, às vezes, não tem como ser reto, não tem como ele ser certo. Eu lembro aqui de Manuel, que eu sou fã de novo, mas enfim. Lembro de Manuel e há alguns anos atrás, eu não vou dizer quantas edições atrás, tanto você quanto ele apresentou naquele festival de música da UFRN, músicas. E a música de Manuel foi linda, maravilhosa, mas infelizmente, eu estou dizendo aqui abertamente, sem ser um pingo de remorso de falar sobre isso, ele sabe que a apresentação que ele entregou não conseguiu ser boa. O violão estava desafinado. Foi um Deus nos acuda. Eu estava sentado assistindo, e ele tentando afinar o violão, quando conseguiu, e foi cantar, e atrasou. Quando eu estava com um coração desse tamanho, de coitado, tá ali, e vai ter que se virar nos 30, e aconteceu. Como é que eu vou chamar isso de resultado? Não tem como eu chamar isso de resultado. E esse ano, que inclusive está no trabalho de vocês, do Poemas Beneditos, ele ganha o mesmo festival com uma música, né? Então, seria isso, né? Como é o resultado? Aquele resultado foi terrível e esse foi excelente. Como é que eu posso dizer isso, né? Se ali muitas vezes não teve nada a ver com a arte, com a criação, e sim com um momento X, né?
Então é muito. Quando a gente fala de resultado musical, é muito complicado. Vamos tocar Jandaíras? Eu sou fã dessa música. Perfeito. Eu Eu ia arranjei, sugerir nesse minuto. eu arranjei ela para violoncelo e violão. Se vocês tivessem a chance de ter visto, ficou muito bom. Mas, infelizmente, eu não tive como tocar ela. Opa, o que foi que houve? Ah, tá bom. Eu podia tocar na sanfona, ficava bonitinha. Vamos arranjar aí. Mas é isso, quando a gente fala de resultado, termina que, em se tratando de trabalho artístico, é bem complicado falar sobre resultado, né? Porque o resultado ele o resultado não é apenas a apresentação. Você tem um eggs, Thiago? Tem o maracazinho aqui, ajuda? Ajuda. Vamos ver se sai. Quem sabe faz ao vivo. Eu não sei se a recíproca é verdadeira. Vamos ver. Vamos lá. Vou plantar no meu jardim marmeleiro, sabiá, umburana, cambará, um amor agarradinho. Quero flores sobre as telhas, rosas azuis e vermelhas, para quem faz um zoom em mel, para ver descendo do céu minhas amigas abelhas. Iraí, Borai, Cupira, moça branca, Jandaíra, manda saia, manduri, Vogia, manda Arapuá, Uruçu, Jataí, Arapuá, Uruçu, Jataí. Opa, vamos de novo. Essa introdução me pega. Doce mel já tá aí na flor de tarumã. Uruçu faz brincadeira na flor da laranjeira. Manda saia, manduri, bugia, manda guari. Manda logo, por favor, um pote de mel pra mim. Manda logo, meu amor, um pote de mel pra mim. Quero o gosto do seu mel na boca, quero voar no seu céu. Na boca, quero o gosto do seu mel. Na boca, quero voar no seu céu. Na boca. Doce mel já tá aí na flor do tarumã. Uruçu faz brincadeira na flor da laranjeira. Manda saia, mandori, bugia, manda guari. Manda logo, por favor, um pote de mel pra mim. Quero o gosto do seu mel na boca, quero voar no seu céu. Na boca, quero o gosto do seu mel. Na boca, quero voar no seu céu. Acabou. Fenomenal. Essa introdução não lhe mata, não. Essa introdução me mata. Você tem que saber o dia que eu fui tentar pegar essa. Fui agraciado com o convite de tocar na noite de autógrafos de autores Corrais 90 esse ano. E eu tinha escutado fazia, acho que 15 dias, ou sei lá, 20 dias, essa música. Eu digo, eu preciso colocar essa música. Aí pedi autorização, claro, né? E a gente trabalhou, né? Eu consegui. E eu acho que isso é muito importante. Ontem ou anteontem, não me lembro, eu vi uma postagem de uma cantora moçoroense, Bia Gurgel. Não sei se vocês já viram o trabalho dela, mas se caso não tenha visto, pode procurar aqui
vale muito a pena. E ela dizia muito disso, né? Ela dizia, eu acho chique, e ia dizendo o que é que ela acha chique, né? Então, eu acho chique ouvir música de autores potiguares, eu acho chique você estar, aplaudir um show, tal, não sei o quê. Então, é muito massa quando eu tive a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho e eu consegui colocar Manuel Benedito, consegui colocar Vanessa Farias, consegui colocar Wesley Gama, né? E a gente pensar dessa forma, pensar, eu tenho trabalhos que eu consigo colocar no meu trabalho musical e ele casa bem e ele encaixa bem, né? Então, agora com a introdução dessa aí, já fica um pouco mais complicado, mas deixa pra lá esse detalhe aí. Vai fazer o quê? É interessante isso. Às vezes a pessoa cria um negócio e nem o cara sabe tocar, né? O que a pessoa fez. E é interessante que Jandaíras está sendo das músicas mais ouvidas quando já está no stream. A primeira, que é Teus Olhos, também abre o disco, então as pessoas quando abrem o link já chegam nela, mas Jandaíras está lá no meio do disco e está sendo uma das mais ouvidas. E quando eu vi a primeira vez e depois que ficou pronta, ela dá uma sensação como se fosse uma música que já existisse, no melhor sentido da palavra. Eu lembro que, numa entrevista, Almir Sater, junto com Renato Teixeira, disseram assim, a música Tocando em Frente, né, que é um hino, um clássico brasileiro, e ele disse assim que quase psicografou a música, ele disse que veio assim, a música em minutos e fez, junto com o Renato Teixeira, e de repente começou a mostrar às pessoas, e as pessoas, mas essa música é linda, mas não já existe. Eles mesmo ficaram na dúvida, né? Isso aconteceu comigo, uma impressão assim de Jandaíras, parece uma música, sabe? É como se eu ouvisse, sei lá, Luiz Caldas cantando assim. Você escuta a primeira vez, e eu estou dizendo isso porque eu escutei a primeira vez lá no festival, estava tocando com o pessoal também lá. Mas é como você diz, ela tem uma familiaridade, ela é uma música, é minha, desculpa, Manel, mas ela é nossa, ela é muito... Tem outra música no álbum que eu acho que tem essa característica, né? Que é Calma, que é de Manuel também. Que é uma música que captura, né? Que você diz, não, isso aqui eu já ouvi em algum lugar. Eu acho interessante. E a riqueza da letra, né? Tem uma coisa que eu ia até perguntar a Manel e não perguntei, porque às vezes no fazer poético da letra, a letra é sua também, mas não, Manel? Às vezes no fazer poético você tem algumas coisas intencionais, mas tem outras que vêm de uma forma inconsciente, porque numa parte da música aí você diz assim, manda saia, manduri, Bugi e Mandaguari. Aí depois você diz assim, manda saia, manda logo, por favor. Aí você, né? Porque aí vem o manda saia, manda, por favor, um pote de mel para mim. Aí também o por favor, porque o favor de mel. Essa eu... Mas incrível, então, ó. Essa eu peguei manda agora. Saia, manduri, aí manduri, manda, por favor, um pote de mel para mim. Um pote de favo de mel, por favor, favo. Não é interessante? Então não foi intencional, né? Não foi. Mas veja só, que no contexto geral, completa a ponte. E o massa que você está fazendo Simbólico. aí agora é isso, né? Você está fazendo isso aqui ao vivo com o compositor, né? E aí eu trago um pouco porque Toquinho disse uma frase que é interessante demais a respeito de numa folha qualquer, aquarela. E ele diz assim, a obra é muito maior do que a gente. Isso está acontecendo aqui ao vivo. Né? A obra, a arte é infinitamente maior do que o artista. Aqui você fez, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas ela já veio. Eu já sou dono dela, o Wesley já pegou ali uma. E é isso, né? E a história dessa música é interessante também, porque foi um pouco como o Wesley falou, ela veio quase pronta assim. Eu estava bem interessado na época nas abelhas nativas, né? Eu tinha descoberto que tinha esse mel tão gostoso que é daqui da nossa região e eu nunca tinha experimentado. E depois que eu experimentei o mel de Jandaíra, eu fiquei apaixonado, né? Inclusive, a gente já está com 3 caixas, né, Bartô? 3 caixas. A gente cria Jandaíra lá. Viramos apicultores depois. A música transformou você em apicultor. É isso aí. Quem não conhece, precisa conhecer o mel das abelhas nativas, né? Daqui a pouco vai deixar o contato para pegar Pronto, deixa. Fica à vontade. Sim. Pode ser. E aí teve um evento em Lagoa Nova sobre meliponicultura, né? E eu disse, eu vou participar desse evento. E eu me ofereci para tocar. Eu disse, eu posso tocar uma música nesse evento? Aí ela disse, pode. Aí eu fui e criei a música para o evento. Então, em casa, eu preparei a música lá rapidinho assim. E eu tinha um pouco daquela música de Geraldo Azevedo, né? Mel, eu quero mel. Que eu acho muito bonita essa pegada dele, que é uma coisa meio dançante, assim, e tal.
e fala sobre mel, né? Aí eu tinha essa referência na cabeça, mas também eu gosto dessa coisa bem dançante, como você falou, do Luiz Caldas, né? Uma coisa meio Pepeu Gomes, assim, também. Eu acho que é isso que pega. Acho que as músicas simples, de melodias mais simples, fácil de você entender de primeira ouvida, assim, eu acho que pega um pouco a pessoa, né? Tem músicas que você precisa digerir com o tempo, né? E às vezes você passa anos, aí você vai entendendo ainda uma música, leva anos para você entender, né? Tem música que você, a melodia, eu consigo sair daqui cantando já. Então acho que é um pouco disso. A gente vai fazer um aqui, que é um poema que Manel... Vamos fazer dois na sequência aqui. É um poema meu que Manel musicou e o outro que Bartô fez o poema e Manel musicou. Aí eu vou só pedir licença, que como graças a Deus vocês já estão fazendo dois e não parece o que eu vou, parece que é mentira, mas a gente já está com o tempo chegando no final. Sim, pode crer. Parece mentira, mas é verdade. Então assim, antes de vai fazer as duas, certo? Não vai interferir nesse andamento. Mas eu quero, de coração mesmo, agradecer, né? Quando o Wesley... As mensagens é fantásticas, né? Tiago, arruma um tempinho aí para nós aí, o Pai Benedito. Só arrumando o tempo em 3, 2, 1, aqui agora. Vamos... Então, assim, portas abertas total, certo? Manel, Bartô, é prazer conhecer, né? Que a gente já tinha... conhecendo hoje, né? Assim, mas eu já sabia quem você era, assim, né? Já sabia, já vi... eu via você trabalhando com o pessoal, né, com os meninos, sim, né, sim. fazendo as declamações e tal, mas assim, nós estarmos juntos assim a primeira vez. Legal. Manel já tinha um carinho imenso pelo trabalho dele e já tinha conseguido demonstrar aqui também. O Wesley, fora de padrão, mas assim, obrigado de verdade trazer para vir fazer esse som aqui em casa. Eu não sei nem o que eu digo, né? Esse som aqui foi fantástico, maravilhoso. Continue com as suas considerações, cada um faz as suas considerações, né? E a gente que agradece, respeitamos muito seu trabalho também. Obrigado, você cara. É um grande professor, Obrigado. Musicoterapeuta, né? Estamos em alta, né? Com a musicoterapia necessária nesse mundo de correria e loucura por aí fora. A gente precisa da música, da arte para respirar melhor. É a primeira vez que a gente está apresentando publicamente, assim, numa live, o disco, né? A gente está fazendo uma agenda aí. Vamos tocar na reinauguração do Casarão de Poesia, dia 19 de setembro. Bom. O Casarão está reabrindo. O Casarão tem 20 anos de atividade cultural também aqui na comunidade. Está mudando o endereço, né? Vamos deixar o endereço aqui para o pessoal saber achar, né? Isso. E dentro do projeto de lançamento do disco, né, dentro do edital, a gente vai fazer uma apresentação na Mina Brejuí também, que é essa coisa de descentralizar também, né, para a zona rural, né, de levar a música para esses outros espaços um pouco esquecidos assim. Então, vamos lá, né? Bartô, fazer as considerações finais. Sim, né? Assim, fiquei feliz com o convite e assim, aproveitar esse momento para dizer que todos os dias, né, para os meus amigos, que todos os dias eu celebro essa nossa parceria, né? E assim, eu fico pensando como foi improvável essa coisa das pedras se juntarem, né? E daí sair um disco maravilhoso que é motivo de muita alegria para mim e, enfim, né, de ser amigo de pessoas como vocês, e é isso. É verdade. Eu repito as palavras de Bartô, né? A gente tem muito que agradecer pelas amizades que a gente tem, né? Porque eu acho que a minha maior riqueza é essa. Eu lembro quando eu cheguei em Currais, que eu comecei a conhecer os artistas e fazer amizade, assim, aí eu refleti sobre isso. Rapaz, que sorte a minha, porque aonde eu vou, eu atraio artistas, pessoas como eu também, e assim, são pessoas que muitas vezes não têm dinheiro, mas têm um coração tão bom, têm uma amizade assim, né? E tem gente que o que é que você tem na vida? Rapaz, eu tenho uma amizade como essas aqui, então eu sou a pessoa mais rica do mundo. Oh, meu Deus. E Tiago, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz quando o Tiago me viu tocando no festival, aí eu toquei. Aí o Tiago chegou e disse, rapaz, sua música é muito boa. Aí eu já fiquei assim, né? Eu disse, que massa. E Tiago também é um músico muito importante para a cidade. Acompanha sempre o pessoal nos festivais da UFRN também. Toca bastante. E, meu irmão, muito obrigado, viu, pelo espaço aqui. Eu que agradeço. Pessoal, pelo amor de Deus, ó, já procura lá. YouTube Music, Amazon Music, Deezer, Poemas Beneditos. O aplicativo de streamer que você tiver, vai lá, Poemas Beneditos. E estourou lá na Arábia Saudita, não foi? O papo que tá rolando aqui estourou lá. Toca nos paredão.
Então, tocando os paredão? Arábia Saudita. Ótimo. Então vamos lá. Beberemos Isso, não. da água desse barreiro, mechas de lua e sargaços, e sairemos à noite entre árvores a cantar, com a força das folhas que estiverem vivas. Beberemos a água desse barreiro com mechas de lua e sargaços. Sairemos à noite entre árvores a cantar com a força das folhas que estiverem vivas, com a força das folhas que estiverem vivas, com a força das folhas que estiverem. Beberemos a água desse barreiro com mechas de lua e sargaços. Sairemos à noite entre árvores a cantar com a força das folhas que estiverem vivas, com a força das folhas que estiverem vivas, com a força das folhas que estiverem. Aqui jaz um homem que gostava de descer a rua, se equilibrando no meio-fio. Nunca entendeu de Wall Street, mas no seu peito tocava uma orquestra de jazz. Como os cães da minha rua, tenho andado em bando, solitário, malabarista de saideira. Saio de fininho pelos cantos, entre assuntos filosóficos, para um tempo sem ele.